Querido estudante, seja bem-vindo ao canal. Estamos aqui por uma Química Sem Segredos. Nessa aula, nós vamos iniciar os estudos das soluções, sendo que nessa aula nós vamos ver a classificação das soluções e também coeficiente de solubilidade. Ok? Vamos lá, então? O que é uma dispersão? Dispersão é todo sistema onde uma substância está dissolvida em outra, certo? A substância que está sendo dissolvida, ela pode ser chamada de disperso. Aqui dissolve o disperso, é o dispersante, certo? Essas partículas é que compõem uma dispersão, disperso e dispersante, ou disperso e dispergente, certo? Essas dispersões são classificadas de acordo com o tamanho das partículas dispersas. Olha aí. Se você tiver as partículas dispersas, as partículas estão dissolvidas no tamanho de até 1 nanômetro, nós temos uma solução. Acima de 1 nanômetro, nós temos as suspensões. Entre 1 e 1000 nanômetros, nós temos os coloides. Então, solução, colóide e suspensão são as classificações das soluções. Quais são as principais características de uma solução? Toda solução é uma mistura homogênea, certo? Eu não consigo visualizar as partículas do disperso nem se eu usar um ultramicroscópio. Não consigo, não dá para ver de jeito nenhum, tá? Eu não consigo separar nem no ultrafiltro, um filtro de porosidade muito pequena. Eu não consigo sedimentar nem numa ultracentrífuga, um centrífugo com poder de rotação muito grande. Elas podem ser soda, podem ser líquido, podem ser gasosas. Quais são as soluções sólidas? Sempre são as ligas metálicas. Toda solução sólida é uma liga metálica. Tá aí o exemplo: latão, bronze, temos amálgama, né? Certo? Latão é uma liga de cobre e zinco, bronze é uma liga de cobre e estanho, amálgama é uma liga de mercúrio e outro metal. Amálgama de prata, mercúrio mais prata. Amálgama de ouro, mercúrio mais ouro. Toda liga metálica é uma solução sólida. Solução líquida, aí tem punhado, né, gente? Então, nós temos água e sal, água e álcool, gasolina, querosene. Ah, mas gasolina não é uma substância pura? Não. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, é uma mistura, no caso, homogênea. Querosene também é uma mistura de hidrocarboneto, é homogêneo. Óleo diesel, mistura de hidrocarbonetos, também é homogêneo, certo? Soluções gasosas é toda solução, toda mistura de gases. Misturou gás, a mistura de gás é sempre homogêneo. Então, ar atmosférico é uma mistura homogênea de gases, né? Não pode ter poeira, essas coisas, né? O ar filtrado é uma solução. Gás natural, que é uma mistura de metano e etano, também é uma solução. GLP, o gás liquefeito do petróleo, gás de botijão, é uma mistura de propano e butano, é uma solução, ok? Certo? Quando você tem uma solução, a luz atravessa essa solução sem sofrer alteração nenhuma. Ou seja, ela não é desviada, você não consegue visualizar a luz atravessando a solução. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho, né, uma solução, aí eu incidi aqui a luz. Então você observa que a luz entrou por aqui e apontou do lado de cá, ó. Eu não vi o trajeto dela aqui, a trajetória dela aqui. Ou seja, ela não se dispersa nas partículas dispersas numa solução. Você vai ver que no colóide é diferente. No colóide você vai ver o trajeto da luz através da solução, certo? Então, solução, a luz, ela não é desviada, ela não dispersa nas partículas que estão dissolvidas na solução, ok? Beleza? Colóide é sempre uma mistura heterogênea, sempre, tá? Só que as partículas
já o tamanho já é maior, de 1 a 1.000 nanômetros, né? Essas partículas, elas são visíveis se você usar um ultramicroscópio. Você consegue separar se usar um ultrafiltro, filtro com porosidade muito pequena. Você consegue sedimentar se usar uma ultracentrífuga, uma centrífuga com poder de rotação muito grande, tá? Elas também podem ser sólida, líquida ou gasosa. Colóide sólido, nós temos gelatina, temos safira, rubi, pérola. Pérola, todo mundo conhece, né? O colar de pérola. É uma mistura de carbonato de cálcio e proteínas. Então, é um colóide sólido. Colóide líquido, nós temos as tintas em geral, tinta de pintura, tinta de caneta. O leite é um colóide. Maionese é um colóide. Sangue é um colóide. Muitos pensam que leite é mistura homogênea, sangue é mistura homogênea. Não, é colóide. Não é solução, certo? Colóides gasosos, poeira e ar. Ar na poeira, poeira no ar. Neblina, spray, fumaça, tudo isso é exemplo de colóides gasosos, certo? No caso dos colóides, a luz dispersa através das partículas, tá? Do disperso. Essa dispersão é chamada de efeito Tyndall. Olha aqui, ó. Olha a diferença do slide anterior. Aqui a luz foi emitida. Olha, está vendo a trajetória dela através da solução? Por quê? Porque é um colóide. Somente os colóides fazem isso. Então, aí você lembra o caso, por exemplo, da neblina. Quando você está viajando, tem neblina, se você usar a luz alta, você não enxerga nada. Por quê? Porque a luz alta, ela dispersa na neblina, então você não enxerga. Isso é colóide, certo? Então, por isso que usa luz baixa, né? Para dispersar menos. Shows, por exemplo, é muito comum em shows, aqueles jogos de luzes, né? Faz uma fumaça, aí o que que acontece? A luz amarela, a luz verde, a luz azul, a luz vermelha, aqueles jogos de luzes, né? Então, isso é o quê? É colóide, certo? Tá bom? Beleza? Principais características das suspensões. Suspensão são sempre misturas heterogêneas também, certo? No caso das suspensões, as partículas são bem maiores, maior que 1.000 nanômetros, né? Então, essas partículas, elas são visíveis até a olho nu, no máximo no microscópio comum, né? Você consegue sedimentar só pela força da gravidade, ela decanta. Ou uma centrífuga comum, que não precisa ter tanta rotação, você consegue separar num filtro comum, não precisa de ultrafiltro para isso, não é? Então, nós temos, por exemplo, água e areia, é uma suspensão, leite de magnésio é uma suspensão, sucos de polpa é suspensão, muitos medicamentos são suspensões. Por exemplo, todo medicamento que antes de você tomar, você tem que agitar, é porque é uma suspensão. No caso, a suspensão, o sólido dissolvido no líquido. Dissolvido não, disperso no líquido. Porque a hora que você deixa em repouso, ele decanta. Isso é uma suspensão, ok? Beleza? Então, tá aí as classificações das dispersões. Solução, coloide, suspensão. Legal? Então, vamos lá? O que interessa para nós mesmos são as soluções. As soluções, olha aí, você está vendo as misturas? Você não vê superfície separada, você vê uma coisa só, tá vendo? Então, mistura homogênea, tá? Toda solução é uma mistura homogênea. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui açúcar e água, né? Eu vou pegar o açúcar, jogar na água, misturar aqui, tá? Então, a água vai dissolver o açúcar. Então, é o solvente. E o açúcar é o soluto. No caso, a gente falou inicialmente disperso e dispersante, né? No caso, o soluto é disperso, o soluto é o disperso, né? O solvente é o dispersante, ok? Só que em solução a gente não usa os termos disperso e dispersante, a gente usa soluto e solvente. A substância está sendo dissolvida é o soluto, o que dissolve o soluto é o solvente.
Então, no caso aqui, o açúcar é soluto e a água é solvente, certo? Quando você tem mistura de líquidos, quem é o soluto, quem é o solvente? Aí, se for sólido e líquido, na maioria das vezes você tem o sólido como soluto ou líquido como solvente. Mas se for dois líquidos, o que vai acontecer? Como é que eu vou saber o soluto? Tem um exemplo bem típico aí. Álcool da época da pandemia, álcool 70, né? Quer dizer, 70% de álcool, 30% de água. E temos o álcool que você compra em supermercado, 46%, não é? Então, no caso do álcool 70, a água é o soluto, porque ela está em menor quantidade. O álcool que você compra no supermercado, 46%, o álcool é em menor quantidade, então aí ele já é o soluto, tá vendo? Então, quando eu tenho mistura de líquido, o que tiver em menor quantidade é o soluto, ok? Classificação das soluções. Então, as soluções elas podem ser classificadas levando em consideração a quantidade de soluto solvente, natureza das partículas dissolvidas, solubilidade do soluto. Quanto à quantidade de soluto solvente, ela pode ser diluída ou pode ser concentrada. A solução, quando é que quanto à quantidade de soluto solvente, você então tem a solução diluída e a concentrada, não é? O que é uma solução diluída? Ela apresenta uma quantidade de soluto mais baixa e uma quantidade de solvente mais alta. A solução concentrada é o contrário, uma quantidade de soluto mais alta e de solvente mais baixa. Só que isso aí não tem um limite, tá, pessoal? Né? Não tem até quando é diluído, até quanto a partir de quanto é concentrado. Não existe esse valor de referência, tá? É uma comparação. Uma solução A comparada com a solução B. Por exemplo, aqui eu tenho a solução de glicose, 50 gramas por litro. É mais diluída do que uma de glicose, 340 gramas por litro, tá vendo? Menos concentrada. Aqui eu já, ó, a solução de carbonato de sódio, 2 mol por litro, é mais concentrada que uma de carbonato de sódio, 0,5 mol por litro, tá vendo? Então, o termo diluído e concentrado a gente usa como comparação, referência, tá bom? Quanto à natureza das partículas dispersas, o que nós temos? Solução molecular. O que é uma solução molecular? É aquela solução que apresenta apenas moléculas dispersas. O sistema só tem moléculas. E, por causa disso, ela não conduz eletricidade. Né? Soluções moleculares não conduzem corrente elétrica. Então, olha aqui, ó, nós temos um dispositivo aqui para ver se conduz eletricidade. Bateria ou ligado numa tomada, tanto faz. Aqui duas extremidades desencapadas e uma lâmpada. Quando você mergulhar isso aqui na solução e a lâmpada permanecer apagada, é porque é molecular. Molécula não conduz eletricidade, então a lâmpada fica apagada. Né? Então, eu tenho como exemplo a água, o álcool e a água, quer dizer, álcool hidratado, é molecular. Temos a água e açúcar, também é molecular, só tem moléculas. Água e acetona, também é molecular, só tem moléculas, tá certo? Então, a solução molecular ela é formada exclusivamente por moléculas, não conduz eletricidade, ok? Soluções iônicas são aquelas soluções boas condutoras de eletricidade. Também pode ser chamado de soluções eletrolíticas. As soluções moleculares podem ser chamadas de não eletrolíticas, certo? Solução iônica é aquela solução que apresenta íons dissolvidos. Tá? Então, elas são boas condutoras de eletricidade. Ou seja, os íons estão em movimento. Íons em movimento conduzem eletricidade, assim como elétrons em movimento também conduz, não é? Então, olha aqui. Aqui eu tenho o dispositivo para ver se conduz eletricidade. Coloquei aqui na solução, a lâmpada acendeu. Então, é porque houve condução de eletricidade, tá certo? Então, como exemplo, o que nós temos como exemplo aí? Ó? Toda substância iônica, toda substância iônica e todo ácido em solução aquosa vai conduzir eletricidade. São substâncias iônicas e ácidos.
Ácidos são substâncias moleculares, só que em solução aquosa eles ionizam. Vocês já estudaram isso lá em ácido, conceito de Arrhenius. Ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização produzindo cátion hidrônio. Então, todo ácido de solução aquosa é uma solução eletrolítica, conduz eletricidade. Então, nós temos como exemplo aqui, ó, solução salina. Toda solução salina, porque todo sal é iônico. Então, olha lá, NaCl aquoso, o bromuro de alumínio aquoso, são soluções iônicas, sais. Aqui eu tenho ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorídrico. Então, todo ácido de solução aquosa também é uma solução iônica. Toda base em solução aquosa também é solução iônica. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de bário, todos eles aqui dentro, a lâmpada vai acender. Lógico, no caso dos ácidos, uns acendem mais, outros acendem menos, por causa da força ácida. Se o ácido é forte, a lâmpada brilha muito. Se o ácido é mais fraco, a lâmpada brilha menos. Certo? Beleza? Quanta solubilidade em água, ou seja, a solubilidade do soluto. Então, nós temos soluções insaturadas. O que é uma solução insaturada? É toda solução que ainda é possível você dissolver mais soluto. Então, você joga o soluto, olha lá, dissolveu. Então, a solução está insaturada. Joguei soluto, dissolveu, está insaturada. Então, enquanto você estiver jogando soluto, né, e ela estiver dissolvendo, ela está insaturada. Agora, jogou soluto, não dissolveu, ela está saturada. Tá vendo? Então, o que é uma solução insaturada? É possível dissolver mais soluto. O que é uma solução saturada? É aquela solução onde não há mais possibilidade de dissolver mais soluto. Se eu jogar soluto nessa solução aqui, ó, vai aumentar o corpo de fundo. Esse resíduo que está no fundo chama corpo de fundo, ok? Certinho? Beleza. Olha aqui. Aqui eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Eu vou pegar essa solução e vou filtrar. Olha lá, ó. Filtrei. O que aconteceu? O corpo de fundo ficou aqui, tá vendo? Passou só a parte dissolvida. Essa solução, se aqui tiver dissolvido 50 gramas, aqui também está dissolvido 50. O que saiu foi o corpo de fundo. Então, aqui a solução continua saturada, só que ela é saturada sem corpo de fundo. Ou sem corpo de chão, é a mesma coisa. Então, soluções saturadas nós temos de duas maneiras. Solução saturada com corpo de fundo, solução saturada sem corpo de fundo. Ok? Beleza? Joia! Continuando. Solução supersaturada, o que é? Olha, solução saturada não é o máximo que eu posso dissolver? Então, solução saturada é o máximo de estabilidade que tem. Supersaturada é uma solução que normalmente não existe. Supersaturada é mais do que saturada. O que isso quer dizer? A quantidade de soluto dissolvida é maior do que aquela que era possível normalmente ser dissolvida. Então, por exemplo, se eu consigo dissolver numa determinada temperatura 50 gramas de soluto, usando determinados artifícios, eu consegui dissolver 52. Então, eu tenho 2 gramas a mais de dissolvido, entende? Então, essa solução é supersaturada. Por que essa solução não existe? Porque a solução supersaturada ela é instável. A tendência dela é sempre voltar a uma solução saturada. Eu não consigo preparar uma solução supersaturada jogando soluto agitando, jogando agitando, jogando agitando. Se eu jogo soluto agito, o máximo que eu posso obter é uma solução saturada com corpo de fundo só. E a solução supersaturada, professor? Como é que eu faço? Então, olha aqui. Primeira coisa, olha uma solução supersaturada como é que é. Olha uma solução insaturada. Olha uma solução saturada sem corpo de fundo. Tá vendo? Como é que eu vou diferenciar isso aqui, pessoal? Aparentemente é tudo igual, não é? Então, como é que eu vou fazer? Solução insaturada. Eu vou jogar um pouco do soluto.
Se ele dissolver, é porque está insaturado. Eu vou usar um artifício inicial primeiro. Eu vou pegar essas três soluções e vou dar um peteleco nela, um bater no frasco, toque, toque, em cada um. A solução supersaturada, o soluto vai decantar, certo? Por quê? O soluto que estava dissolvido em excesso decanta. Toda solução supersaturada tende a voltar a ser saturada sem corpo de fundo. Aliás, com o corpo de fundo. Tá? Aqui, ó, se eu jogar soluto, ele vai dissolver, então não vai aparecer corpo de fundo. Aqui, se eu jogar soluto, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu jogar soluto nessa solução, vai precipitar mais do que o que eu joguei. Joguei um pouquinho, esse pouquinho que eu jogo é suficiente para arrastar o resto para o fundo. Então, se eu jogar 5 miligramas de soluto aqui, eu vou obter mais do que isso aqui. Vou supor 5 miligramas, vou obter aqui 15 miligramas. Por quê? Porque tinha um excesso dissolvido. O que eu joguei arrasta, certo? E nesse caso aqui, se eu jogar 5 miligramas, vai ficar 5 miligramas aqui. Não arrastou nada, porque não tinha excesso dissolvido, certo? Aí, viu, deu para ver a diferença? Então, como é que eu obtenho uma solução supersaturada? Olha aqui comigo, pessoal. Então, aqui eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo a 25 graus. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar essa solução, vou aquecer. Quando eu aqueço essa solução, olha lá, 50 graus, o corpo de fundo dissolveu. Tá? Aí eu pego essa solução que está tudo dissolvido e abaixo a temperatura cuidadosamente, até a temperatura inicial, sem agitação nenhuma, cuidadosamente. Aí eu consegui fazer isso. A 25 graus, obter o corpo de fundo dissolvido. Então, eu aqueci para ele dissolver, depois, cuidadosamente, eu abaixei a temperatura e ele continuou dissolvido. Então, na temperatura de 25 graus, ele não poderia estar dissolvido. Se ele está dissolvido, é porque ela é solução supersaturada. Mas qualquer perturbação que eu provocar nessa solução, ela volta a ser saturada com corpo de fundo, certo? Então, solução supersaturada, normalmente, ela não existe. O limite é a saturada com corpo de fundo. Ok? Beleza? Joia! E aí? Vocês viram aí que a solubilidade ela depende da temperatura? Você muda a temperatura, a solubilidade muda, viu aí? Vamos ver por quê? Eu tenho dissoluções endotérmicas e dissoluções exotérmicas. O que é isso? Dissolução endotérmica é aquela que absorve calor. Para dissolver, ela precisa de calor. Dissolução exotérmica é aquela que libera calor. Para dissolver, ela libera calor, joga calor fora. Certo? Beleza? Então, olha lá, ó. Aqui eu tenho a solubilidade em função da temperatura. Eu vou pegar e vou colocar aqui uma substância. Olha lá, ó, o que está acontecendo? A temperatura está aumentando, tá vendo? Temperatura aumenta, o que está acontecendo com a solubilidade aumentando? Por quê? Ela precisa de calor, ela precisa de temperatura, aumentar a temperatura para dissolver. Se você dá calor para ela, ela absorve e dissolve. Então, todas as vezes que tiver curva ascendente, depois da aula que eu vou fazer para vocês de exercício, nós vamos fazer alguns exercícios desse tipo aí, todas as vezes que a curva estiver ascendente, é porque ela é uma dissolução endotérmica, certo? Agora, quando a dissolução for exotérmica, ou seja, para dissolver, ela libera calor. Então, olha como é que vai ficar agora. Ora, se para dissolver, ela tem que liberar calor, se você fornece calor para ela, você bloqueia, não bloqueia? Concorda que bloqueia? Então, aí o que nós temos? A solubilidade vai diminuir. Então, se a curva desce, dissolução exotérmica. Se a curva sobe, dissolução endotérmica.
A maioria das dissoluções são endotérmicas, ok? Beleza? Joia! Importantíssimo coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente numa dada temperatura. Por que numa dada temperatura? Porque se você muda a temperatura, a solubilidade muda. Acabamos de falar isso aí. Temos soluções endotérmicas, soluções exotérmicas. Então, quando vem o coeficiente de solubilidade para vocês nos exercícios, a temperatura tem que vir também, porque a solubilidade depende da temperatura. A quantidade de solvente também tem que vir, porque se eu mudar a quantidade de solvente, eu consigo dissolver. Se eu aumentar a quantidade de solvente, por exemplo, eu consigo dissolver mais soluto. Então, o coeficiente de solubilidade ele é dado por uma quantidade padrão de solvente numa dada temperatura. Exemplo, aqui eu tenho 356 gramas de NaCl em 1 gramas de água a 0 graus. O que isso quer dizer? 0 graus Celsius em 1.000 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 356. Certo? Então, quando eu dissolver 356, eu vou ter uma solução saturada sem corpo de fundo. E se eu dissolver 350? Dissolve menos. Então, ela vai estar insaturada. E se eu falar para você que a solução contém 360 gramas de NaCl, se ela contém 360, é porque eu dissolvi 4 gramas a mais. Ela está supersaturada. Cuidado com o seguinte. Se eu falar, misturou 360 de NaCl em 1.000 gramas de água, 0 graus. O que ela é? Saturada com corpo fundo. Porque se misturou 360, vai dissolver só 356. Agora, você vai falar que a solução contém 360. O que isso quer dizer? Está dissolvido. Então, aí ela é supersaturada, ok? Olha lá, tá vendo? Ó, a solubilidade varia de substância para substância. Olha o NaCl. Olha o nitrato de prato, tanto que dissolve a mais, ó. Tá vendo? Então, a mesma coisa. Olha a temperatura lá. Então, todo coeficiente de solubilidade tem que vir a quantidade de solvente que foi utilizado e qual temperatura que foi determinado esse coeficiente de solubilidade. Certo? Aí você vai perguntar, mas como é que eu determino esse coeficiente de solubilidade? Você pode pegar, por exemplo, 1.000 gramas de água. Certo? Vamos pegar o que é mais usado. Eu uso assim mais 100 gramas de água, do 100 ml de água. Vou pegar 100 ml de água, certo? E vou jogando soluto. Agitando, jogando, agitando, jogando, agitando. Vai chegar o momento que aparece corpo de fundo, não é? A hora que apareceu o corpo de fundo, eu tenho uma solução saturada com o corpo de fundo. A quantidade de soluto dissolvido é máxima, não dá para dissolver mais. Aí o que eu faço? Eu pego essa solução saturada com corpo de fundo, filtro, aí eu tiro o corpo de fundo, não tiro? A minha solução agora é saturada sem corpo de fundo. Evaporo o solvente, vou obter o soluto. Aí eu peso o soluto e vejo qual é o coeficiente de soldade. Qual é a quantidade de soluto que estava dissolvida nos 100 gramas de água, por exemplo, na temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Ok? Beleza? Joia. Continuando aqui, olha lá. Olha o sulfato de cálcio, tantinho que dissolve, pessoal. 2 gramas somente, não é? Então, eu posso ter uma solução saturada de baixa concentração, posso ter uma solução saturada de alta concentração. Todas essas são saturadas. Só que se eu comparar essa é mais concentrada. Se eu comparar essa com essa é mais diluída. Tá vendo? Beleza? Joia. Curvas de solubilidade. O que são essas curvas de solubilidade? Nós vimos aí que à medida que você muda a temperatura, a solubilidade muda, não muda? Então, se o exercício falar para você a solubilidade, perguntar a solubilidade, eu tenho que dizer a temperatura, ou senão eu tenho que tirar o gráfico. Então, está aqui, nesse gráfico aqui eu tenho a solubilidade em grama do soluto por 100 gramas de água em função da temperatura.
Aqui eu tenho a curva de solubilidade de uma substância A, endotérmica, tá vendo? Está subindo. Aqui eu tenho a curva de solubilidade de uma substância B, também endotérmica. Só que essa substância aqui, ela é mais sensível à mudança de temperatura, a curva está mais inclinada, tá vendo? Certo? Beleza. Vamos ver o coeficiente de solubilidade dessa substância, a temperatura de 30 graus. Então, você vai vir lá no gráfico, vem aqui, olha a temperatura de 30 e sobe uma paralela ao eixo da vertical. Certo? Qual é a solubilidade da substância A? Você pega, projeta aqui, ó. Ah lá, 32. Então, qual é o coeficiente de solubilidade? 32 gramas de A, não é? Ó, 32 gramas de A, 100 gramas de água a 30 graus Celsius, tá vendo? Tem que falar a quantidade de solvente e qual é a temperatura. E a minha substância B? Eu vou lá na curva B, projeto aqui, tenho a solubilidade de B. 25 gramas de B em 100 gramas de água a 30 graus. Viu como é que determina isso graficamente? Certo? Beleza. Uma coisa importante. Quando você tem um gráfico, para você analisar, você vai identificar, ele pode dar para vocês um gráfico desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Está aí uma curva de solubilidade de uma determinada substância. O que isso quer dizer? É o que pode ser dissolvido à medida que você aumenta a temperatura, tá vendo? Solução endotérmica também. Aí eu preparei algumas soluções dessa substância. Eu preparei uma solução A, preparei uma solução B e uma solução C. Eu preparei essas soluções, certo? Aí eu quero saber, essas soluções são saturadas, insaturadas, supersaturadas? O que elas são? Primeiro, solução saturada com corpo de fundo, eu não analiso nesse caso. Isso eu só posso analisar insaturada, saturada sem corpo de fundo e supersaturada. Então, vamos lá comigo? Olha a minha solução A. A minha solução A, 50 graus, eu tenho isso dissolvido, certo? Essa foi a solução que eu preparei, ou seja, peguei 12 gramas de A em 100 gramas de água na temperatura de 50 graus. O que essa solução é? Ora, na temperatura de o gráfico não diz o que é possível dissolver? Na temperatura de 50 graus, olha lá, ó, eu consigo dissolver 35. É possível dissolver 35. Como eu dissolvi só 12, eu ainda posso dissolver mais 23. Então, essa solução lá minha é insaturada. Aliás, todas as vezes que você pegar o valor da ordenada com o valor da abscissa e o encontro der abaixo da curva, é porque ela está insaturada, certo? A minha solução B, na temperatura de 60 graus, tem isso dissolvido. O ponto B não está sobre a curva, então ela está saturada. Nesse caso, saturada sem corpo fundo, tá? Ou seja, eu consigo dissolver os 60 gramas e 100 gramas de água a 60 gramas, tá certo? E a minha solução C, na temperatura de 25 graus, joga lá, ó. Olha aí. O que isso quer dizer? Que eu disse, a minha solução tem 20 gramas do soluto dissolvido em 100 gramas de água a 25. Isso está dissolvido. Que eu preparei, eu falei que A, B e C são duas, são três soluções. Se são três soluções, está tudo dissolvido. Só que a minha solução C está dissolvido 20, mas a curva não dá para dissolver 20. O segundo a curva, olha aqui, projeta lá, ó, dá para dissolver só 17, tá vendo? Então eu tenho 3 gramas de soluto dissolvido a mais.
Se eu tenho 3 gramas de soluto dissolvido a mais, é porque a minha solução está o quê? Supersaturada. A tendência dessa solução é voltar a ser saturada com corpo de fundo. Toda solução supersaturada é instável. A tendência é tornar-se saturada com corpo de fundo, certo? Então, a minha solução A é insaturada, todas as vezes que der o ponto abaixo. Em cima da curva é saturada, sem corpo de fundo, e acima da curva é supersaturada. Joia, pessoal? Espero ter feito diferença para você com mais essa aula, tá? Estudem bastante. Se você gostou, se essa aula fez diferença para você, acrescentou algo a você, vai lá, curte, compartilhe com seus amigos, seus colegas, seus grupos. Não esqueça de inscrever no canal, isso é importantíssimo. É importante para mim, é importante para você. Quanto mais inscrito, mais entusiasmo a gente tem para trabalhar. Sinal que a gente está fazendo a diferença. A gente trabalha para isso. Então, espero que você tenha melhorado seus conhecimentos. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, bons estudos.